Hoje eu vou falar sobre um tema que eu diria que é um dos mais interessantes e mais complexos também de bem-estar animal, que é o comportamento anormal em suínos. Por que acontece e como podemos eliminá-lo ou reduzi-lo? O que é o comportamento anormal? Uma pequena introdução do que é, vou oferecer alguns exemplos específicos em suínos, os comportamentos anormais mais importantes, e depois um pouco sobre o impacto econômico que podemos fazer para mitigar. Vai ser também uma introdução para o tema de enriquecimento ambiental que vamos ter logo do descanso, do café. O que é o comportamento normal? Primeiro, o comportamento normal é aquele que é diferente do natural. A Juliana falou sobre o comportamento natural. Esse comportamento acontece quando há condições ambientais ótimas. E podemos dizer que quando não há um ambiente adequado, vemos comportamentos que não são adequados, são normais. Também sabemos que se relaciona com o estado afetivo, o medo, depressão, frustração. Esse comportamento anormal pode ser um mecanismo para lidar com ambientes inapropriados. Também sabemos que o comportamento anormal pode estar ligado a um funcionamento inapropriado do sistema nervoso. Isso pode ser congênito, mas também pode ser produzido por estar por muito tempo num comportamento normal que produz mudanças neurobiológicas que podem ou não ser reversíveis. E não tem uma função aparente. E também podemos dizer que o comportamento normal são atividades normais feitas de maneira anormal. A maior frequência e intensidade, por exemplo, beber água é normal, mas se um animal bebe água constantemente de maneira intensa, isso é um comportamento anormal. Somente para explicar um pouco de onde vem o comportamento anormal, temos aqui o modelo de motivação. E esse modelo apresenta variáveis do organismo. Essas variáveis são, por exemplo, a altura, a motivação, por exemplo, quando o animal tem fome, e há uma mudança nessas variáveis, há uma motivação pela procura do alimento. E aumenta o apetite, e aí começa o regeio, e aí nós queremos a consumação do comportamento e nós queremos eliminar a motivação e começar com a normalidade novamente. Mas quando temos um comportamento anormal, é quando isso não acontece, não é uma consumação, pois o ambiente é inapropriado. Aqui nós temos a anormalidade, vamos ver que há comportamentos repetitivos em muitas situações. Agora eu vou falar um pouco sobre das diversas classificações de comportamento normal. Eu vou falar sobre o que o David Fraser descreve, classificações de comportamento normal. Muitas delas ficam em cima do outro. Depois vou falar sobre a estereotipia. O primeiro dos comportamentos anormais, aqueles comportamentos autodirecionados, quando uma manipulação física direcionada o mesmo, como aparece aqui no vídeo. Outro tipo de comportamento é o direcionado para outros. Quando uma atividade é feita, as atividades começam a ser feitas, direcionadas a membros do mesmo grupo. Aqui temos as vaquinhas, né? A frustração de não poder não ter o processo de sucção. Eles começam com uma sucção redirecionada e considerada também um comportamento normal. Atividades vazias são aquelas condutas que não têm um estímulo presente. Por exemplo, correspondem a algo normal, mas o estímulo para a conduta não está aí. Por exemplo, aqui nós temos o enrolamento
da língua, gado, que pode ser observado em suínos também. Esse comportamento responde às vacas que estão tirando a forragem para ser comido e como não está, a vaca começa a fazer esse movimento de maneira repetitiva. Outro tipo de comportamento normal é o deslocamento, fazer uma conduta completamente alheia a um contexto específico. Em humanos acontece quando nós recebemos uma pergunta, nós ficamos coçando a cabeça. Essa é uma atividade de deslocamento. No caso, por exemplo, desse gatinho aqui, no caso de ansiedade, ele começa a se lamber muito e ele fica sem pena. Outras atividades são as atividades adjuntas. A polidipsia, quando nós queremos fazer uma atividade, mas ela não é feita, nós fazemos uma coisa parecida. No caso das fêmeas gestantes, fêmeas que têm restrição de alimento, têm pouca saciedade, e o que elas fazem é beber muita água. E como é feito de maneira frequente, é considerado um comportamento normal. Dentro dos comportamentos anormais, nós temos as estereotipias. Tem todas as características do comportamento normal, são induzidas pela frustração, inabilidade de lidar com o ambiente, e também são comportamentos repetitivos que não têm uma função aparente, e sabemos que em muitos casos estão ligados a uma disfunção do sistema nervoso central. É clássico no zoológico ver os elefantes ter esse movimento de um lado para outro, o mesmo acontece nos circos, e isso também acontece em conjunto com o enrolamento de língua, que também pode ser considerado uma estereotipia circunstante, e pode ser uma disfunção do sistema nervoso central. Dentro de todos os comportamentos anormais, as estereotipias recebem mais atenção, são mais estudadas. O comportamento anormal é um tema em desenvolvimento complexo. Dentro das complexidades está que quando pensamos em comportamento, pensamos numa atividade, mas também a apatia, a inatividade pode ser considerada como uma coisa anormal. Muitas vezes, nós não consideramos isso como uma normalidade, o comportamento normal fica mais complexo também. O comportamento normal, de maneira clássica, se pensa que não tem uma função, mas tem mais pesquisas dizendo que quando há um comportamento anormal, há uma redução do estresse, por exemplo, o movimento dos elefantes nos circos, o que foi visto nas pesquisas é que endorfinas, dopamina são produzidas, no caso do enrolamento da língua, uma pesquisa dizendo que ajuda na produção de enzimas, digestão. Então, aparentemente não tem uma função, mas parece que ela tem, pois estão reduzindo o estresse. É muito importante indicar que, mesmo servindo para reduzir o estresse, eles aparecem quando há um ambiente inadequado. Mesmo se o animal está sendo ajudado, o ambiente é inadequado. Também, outra camada de complexidade é que há estereotipias que são solucionáveis e outras não. Quando um animal tem estado muito tempo num ambiente inadequado, ele desenvolve a estereotipia e comportamentos anormais, é possível solucionar esse ambiente inadequado. O animal vai reduzir as estereotipias ou vai eliminá-las, mas se houve uma mudança neurológica a partir desse ambiente inadequado, o animal não vai solucionar a estereotipia. Mas isso não significa que o bem-estar não melhorou. Então, muito cuidado com isso também. Eu falo muito sobre as estereotipias, pois dentro do comportamento normal, é a categoria mais importante, pela sua importância, e sabemos que, grupalmente, maiores níveis de estereotipia indica
um bem-estar pior dentro do grupo. Então, isso deve ser tratado de maneira psicológica. Também se falou sobre o fenômeno, pode ser que eu não vou pronunciar muito bem, pois é uma palavra alemã, os Zeitgeivers. E aqui se menciona quando um indivíduo está com depressão, suas atitudes, sua fisiologia plana, estereotipias, e esses comportamentos anormais servem para criar uma mudança e para que o indivíduo tenha um senso de controle. Esse senso de controle, de agência, é muito importante. Então, uma das causas dessa estereotipia é porque o animal está buscando um pico, senso de mudança das coisas, que pode ter uma agência. Agora, especificamente sobre essas estereotipias que vemos em suínos, há muitas, mas eu vou falar sobre as mais prevalentes aqui, as que aparecem mais na literatura. A primeira, se fala bastante nela, tem se pesquisando bastante, a caudofagia, mordedura de cauda. Essa estereotipia está relacionada à produção de suína em grande escala. Sabemos isso, pois quando há uma taxa de população muito alta, quando se gera essa população alta, pouca oportunidade de forrageio, de exploração, e quando se gera uma grande concorrência por recursos. Esse comportamento não é visto em comportamentos selvagens, extensivas, semi-extensivas, que se relaciona mais com a produção intensiva com animais com pouco espaço. É um comportamento complexo e tem uma origem multifatorial. Nessa tabela aparecem algumas das causas que estão dentro da caudofagia. Os gêneros sabemos que as fêmeas mordem mais, os machos têm mais mordedura de cauda que as fêmeas. Também alimentação, muito importante, sabemos qualidade, quantidade, tipo de apresentação pode aumentar a caudofagia. Especificamente, vimos que a distribuição do grão no alimento é muito importante, pois se os nutrientes não estão distribuídos de maneira homogênea dentro da ração que o animal recebe, pode criar uma deficiência, aumentar a presença de caudofagia. Coisas como a qualidade do ar, níveis de amônio maiores a 10 ppm, sabemos que isso estimula a mordedura da cauda nos animais e também a genética. Reconhecemos que a raça Londres é a menos suscetível. Outro comportamento anormal que podemos ver em suínos é fuçar a barriga ou cheirar a barriga. Esse animal está tentando sucção é outro animal que não é a mãe, está relacionado com o desmame muito inicial. Sabemos que é uma frequência inversamente proporcional à idade do desmame. Se é um desmame tardio, menos o contrário, e por isso que está relacionado com a idade do desmame. Outros fatores que influenciam esse comportamento é a fome, tem visto que os animais têm fome, principalmente quando os animais estão desmamados, não se acostumaram à ração, e se recebem logo do desmame, aparece muito esse comportamento. E também uma pesquisa recente viu que esse comportamento tem uma motivação social. Quando um animal está num ambiente estranho, com outros animais estranhos, esse comportamento inicia outros comportamentos, só pode virar uma estereotipia quando há muito estresse, por exemplo, logo do desmame, quando os animais se desconhecem e querem criar um nexo social. Também ajuda a lidar com frustração em ambientes inadequados, pois está ligado à sedução e
associação a uma experiência prazerosa ligada à mãe, à saciedade, também à imitação desse comportamento, e chegar a esse estado emocional de satisfação, baixo estresse. Outro comportamento que vemos são as estereotipias orais, que importa. Eu aqui me refiro a morder barras, mastigação no vazio, todas essas coisas que têm a ver com a manipulação do ambiente através da boca. O que sabemos sobre isso que são menos frequentes em leitoas, aumentam com a paridade, também se relaciona com o confinamento em celas de maternidade. Aí temos que as fêmeas têm menos estereotipias orais e quando tem mais área nas células de maternidade, a frequência se reduz quando, por exemplo, na mastigação no vazio. Muito importante o espaço no desenvolvimento das estereotipias, como eu mencionei, restrição da ração, fator muito importante para as porcas de gestação e também a falta de saciedade. Experimentos onde os animais receberam fibra a partir da ração, por exemplo, feno, palha, que mesmo pode ter um problema no sistema de dejetos. A palha é um elemento para a saciedade, logo de receber esse alimento, a estereotipia oral se reduz. Finalmente, mordedura de vulva é outra estereotipia que se apresenta com frequência e que causa preocupação. Sabemos que especificamente está relacionada com sistemas de alimentação eletrônica, porque esses sistemas têm um controle de entrada e as porcas dominantes gostam de dominar a entrada. E uma forma de controlar efetivamente é mordendo outras. E que melhor do que morder na vulva, que é na parte de trás, onde o animal não consegue responder rapidamente. Também acontece que nas fileiras de porcas, quando vão entrar no sistema, se uma delas quiser avançar, o que pode fazer é morder a vulva da que está na frente e então avançar na fila. Então, está relacionado com grandes grupos, a concorrência por comida e também por água, e é um sinal de frustração, claro. Então, eu já falei sobre vários comportamentos, mas qual é a consequência econômica desses comportamentos? Tem consequências? A resposta é sim. Eu vou usar a mordedura de cauda como um exemplo das consequências econômicas dos comportamentos, porque é o que foi mais estudado. No caso da caudofagia, nós sabemos por vários estudos que ela pode reduzir o crescimento do animal, pode aumentar a perda por condenação da carcaça, ou seja, é rejeitada pela quantidade de lesões, aumenta os custos médicos, aumenta a carga de trabalho no estábulo e tem maior risco de problemas de saúde e mortalidade. Além disso, tem vários estudos que tentam calcular os números, o quanto a gente perde com a mordedura de cauda. Por exemplo, em 2011 foi calculado que o custo da mordedura de cauda num lugar com 1.000 porcos e deles 12% tem mordedura de cauda é de 5.000 até 10.000 euros por ano. Isso, em 2011, era 3,2, 6,5 milhões de pesos chilenos, conforme a minha conversão, mas agora é muito mais, porque isso foi em 2011. Em 2016, o custo líquido por suíno que deve ser restado do ganho líquido quando tem caldofagia é 18,96 euros, ou seja, 14 mil pesos chilenos, agora vai ser mais, mas isso vamos restar de cada porco que tem mordedura de cauda. Então, se nós colocamos isso num sistema onde vai ter mordedura de cauda, mas talvez outras coisas também, como mordedura de vulva ou estereotipias orais, essas quantidades podem ser o triplo. Então, é uma coisa que gera perda econômica.
Por outro lado, tem modelos onde tentamos simular o que acontece se a gente intervir e melhorar a situação de mordedura de cauda. Por exemplo, nesse gráfico, um estudo recente, eles tentaram fazer o seguinte: se a gente tem uma granja com 32% de animais que apresentam mordedura de cauda, o que acontece em termos de ganho em euros por animais se a gente reduzir para 80%? E nós vemos que o ganho aumenta até quase 5 euros se nós reduzirmos as lesões em 80%, comparado com reduzir em 20%. E isso através de intervenções que nos ajudam a controlar a mordedura de cauda. Que tipo de intervenções são essas? Por exemplo, a palha, que é tão debatida, é isso que custaria implementar palha no sistema por suíno. Vocês veem que isso aqui é 100 gramas de palha. 100 gramas de palha por suíno é 1,67 euros, que está por baixo do ganho que nós gostaríamos de conseguir se fizéssemos essa intervenção, certo? Como eu falei, a palha é controversa porque pode bloquear os sistemas de rejeitos, mas tem outros sistemas, por exemplo, dar mais espaço nos sistemas onde já tem espaço, isso custa zero. Mas nos lugares onde nós temos que adicionar, pode custar 3,72 euros por animal. Eu estou falando em euros porque não consegui fazer a conversão, mas é para terem uma noção. E intervenções como dar brinquedos aos animais pode ser de 0,03 até 0,78 euros. Tem outras intervenções mais baratas, por exemplo, vigiar o sistema de ventilação. Isso é 0,35 euros por animal. Como vocês veem, num sistema onde tem 16% de prevalência, isso é muito menos do que o ganho que nós teríamos se tentando controlar o problema. Então, vale a pena. É uma coisa que agrega valor no sistema se nós trabalharmos nisso. Agora, como prevenir o comportamento anormal? Então, vamos falar mais sobre isso nas conversas a seguir, principalmente o enriquecimento, mas eu quero mencionar o que está no capítulo de suínos da Organização Mundial de Saúde Animal. No caso de mordedura de cauda, o que eles recomendam é enriquecimento adequado, dieta adequada. Como eu falei, algumas coisas são nível de aminoácidos, que tenham uma boa quantidade de sal no alimento, boa quantidade de triptófano. E no caso do comportamento de fuçar na barriga, é aumentar a idade de desmame e dar alimento antes do desmame. Também no caso de estereotipias orais, provisão de enriquecimento e também adicionar fibra ou forragem, o que for conveniente para nós. E no caso de partidura de vulva, é recomendado ter menor concorrência pelos recursos, ou seja, garantir que todos os animais tenham comida e água e que tenhamos grupos menores de animais, se for possível. Por fim, as mensagens que eu gostaria que vocês levassem é que os comportamentos anormais são um sinal de estresse e frustração, aparecem quando o animal é incapaz de satisfazer uma motivação. E, principalmente, as estereotipias e outros comportamentos anormais aparecem sempre que o ambiente é inadequado. E isso é uma fonte de informação para nós questionarmos o que nós deveríamos mudar para que esse comportamento desapareça. E existem ferramentas como o enriquecimento ambiental que podemos usar para melhorar nosso sistema. Onde eu trabalho, no Praise Rest Center, no Canadá, nós usamos alguns estudos, por exemplo, cordas, esses brinquedos de borracha, eles amam, estão todo que mordido, tapetes para usarem num espaço de forma diferente. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas é isso. Existem coisas relativamente acessíveis que podem fazer uma grande diferença nos nossos sistemas produtivos, no caso dos comportamentos anormais. Isso é tudo. Muito obrigada pela atenção. Eu só tenho duas perguntas. Número 1. Quando se desenvolve um comportamento normal, até mesmo depois das medidas que você mencionou, como o espaço, a
o alojamento coletivo, e esse comportamento permanece. Como a gente entende isso? Será que isso fica como um comportamento aprendido ou um sistema de recompensa, porque tem um reforço positivo que você mencionou no começo? Como eles entendem isso da sua perspectiva? Da minha perspectiva, quando a gente resolve os problemas ambientais e continuam as estereotipias, pode ser que exista um sistema de recompensa estabelecido fisiologicamente ao qual o animal recorre, mas está muito relacionado com o fato de que já teve uma mudança neurobiológica no animal por ter experimentado um ambiente inadequado por muito tempo. E destaco de novo, o fato de nós alterarmos o ambiente e a estereotipia não sumir, não significa que o animal não tenha melhorado o bem-estar. Significa que talvez teve uma mudança neurológica e não podemos resolver, mas é importantíssimo alterar esse ambiente inadequado para ser adequado. Muito importante porque é um assunto que se apresenta repetidamente, temos que ter uma visão integral. Quando falamos em ter mais espaço, estamos falando do quê? Quanto o espaço que deveria ser adequado para poder ter melhores condições de bem-estar? O espaço que eu sei, acho que é a recomendação da Europa, é 0,85 metros quadrados por 100 quilogramas de animal. Essa é a recomendação de espaço mínima para não ter estereotipias comportamentos anormais. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas uma delas é se você pudesse voltar até o slide onde aparece o custo da mordedura da cauda. E acho que com isso vou fechar as perguntas para não tirar muito tempo. A porcentagem de estereotipias, frustração, você achou? No primeiro exemplo, estamos falando sobre caulofagia e temos um 12% de prevalência. Numa granja de 1.000 suínos, 12% apresenta caulofagia. Aí aparece o cálculo embaixo, não sei muito bem qual é a prevalência, mas deve ser parecida, pois o que eu já vi nas pesquisas, nos estudos, 8, 16% aproximadamente. Mas o exemplo específico é mordedura da cauda, deve ter diversas prevalências para cada estereotipia, mordedor de vulva, estereotipias orais. Perfeito, penso que com isso podemos encerrar. E Daniela, pode continuar falando. Parabéns, doutora, uma ótima apresentação.